Boa noite, professora. Aqui quem fala é o Gustavo e nós vamos apresentar sobre escolas do Brasil na década de 1920 a 1930. Para começar, eu vou explicar mais ou menos o que é escola normal. A escola normal é o termo que se dá ao curso em geral de segundo grau para professores habilitados a lecionar no ensino elementar. Agora eu vou falar sobre a escola que escolhemos, que é o Instituto da Educação, no Rio de Janeiro, também conhecida como escola normal. Com a criação da escola normal, no município da Corte, que foi feito pelo decreto imperial número 7.684, do dia 6 de março de 1880. O Benjamin Constante Botelho de Guimarães foi o primeiro diretor da escola e depois se tornou figura importante no cenário republicano brasileiro. Não havia uma sede própria e começou a funcionar como Colégio Pedro II. E depois foi transferida para a Escola Politécnica. Mais tarde veio a mudar-se para a Escola Rivadélia Correia. Todos esses locais endereçados no centro. Quando finalmente foi levada para a Escola José Pedro Varela. A escola teve o projeto pedagógico criado por três grandes educadores, Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Anísio Teixeira. A escola normal, com sua sede na capital, que estava formando professores que se espalhavam por todo o país. Era inaceitável que esta sede funcionasse em edifícios genéricos, como costumava ser na época. E esse foi o argumento usado para convencer o prefeito Antônio Prado Júnior. O terreno escolhido era utilizado para depósito de carroças que faziam entregas de carne verde para a população. Em 1927, o prefeito adquiriu o terreno na rua Maris e Barros e instituiu um concurso de arquitetura para a escolha do projeto da escola normal. O projeto de Ângelo Bruns, com o estilo neoclássico, é escolhido e a construção termina em 1930. A data da inauguração seria dia 12 de 10 de 1930. Porém, houve uma revolução vitoriana de Getúlio Vargas. Começaram a surgir boatos que tropas gaúchas iriam construir quartéis no Rio de Janeiro. Mais precisamente no recém-construído prédio da escola normal. Os alunos e professores, temendo a invasão do prédio, carregaram todos os móveis e livros da antiga instalação para as novas. E, enfim, estava inaugurada a sede da escola normal. Em 1932, sendo diretor da instituição pública, o professor Anísio Teixeira, ele e outros dois educadores que haviam conseguido um prédio próprio para a escola normal, conseguiram a mudança do nome para Instituto de Educação, por meio do decreto número 3.810, de 19 de março de 1932. E esse prédio atualmente ele é tombado, pois ele foi muito importante para a formação das escolas que foram feitas depois. A explicação vai continuar com o Guilherme explicando sobre a arquitetura desta edificação. Boa noite, professora. Sou o Guilherme e eu vou continuar da parte que o Gustavo parou. Bom, no Instituto de Educação
a fachada é um dos elementos principais, composto pelo período que se passava na época, neocolonial. Esse período basicamente começou no século XX, trazendo um movimento estético que é fácil visualizar na fachada, tanto pela sua grandiosidade, quanto também para as janelas com as vergas à mostra e os elementos vazados, que lembra também o rococó e o barroco. Agora, nas salas de aula, todas as paredes elas eram duplas, com mais de 50 centímetros de espessura, que além de serem estruturais, elas proporcionaram um conforto ambiental e acústico, também valorizando a capacidade do som a não ser interferida nas salas ao lado. Nas janelas das salas, elas eram grandes para uma maior iluminação natural e ventilação. Agora, no segundo pavimento, encontrava-se a parte administrativa, onde tem vista para o pátio, podendo ser mais controlado. Nesse pavimento encontra-se a direção, a sala dos professores e também uma biblioteca. Bom, no próximo, os corredores eles eram bem espaçosos. Eles foram projetados para que os alunos eles tivessem a sensação de liberdade e também a de movimento. Do lado tem a planta, que mostra que ela era simétrica, ambos os lados. No próximo tem a cobertura, que elas eram feitas de barro, e com telhas de barro no caso, e também tinha um pórtico de acesso ao terraço, que são dois aspectos de destaque na época. E tem um detalhe interessante também, na varanda do terceiro andar, que na parte de baixo das telhas de porcelana, elas eram pintados corujas, que era o símbolo da filosofia. O próximo, ele tem uma foto antiga, que mostra a escola como que era na época da inauguração. No próximo tem o teatro e auditório, como que ele era por dentro, e eles eram bem espaçosos também. E também tem os uniformes da época, que na época os alunos, não só os meninos tinham um uniforme que tinham que usar. Se não usassem, eles tinham que se levar para casa deles e trocar de roupa para poder entrar na escola. Bom, no pátio da escola tinha uma área de convívio, conforto e de formalidades. E também tinha uma fonte no centro. E do lado do subsolo do teatro, os pisos eram da década de 20, que lembravam o período conturbado do passado, que marcaram a centralização de poder. Boa tarde, professora. Aqui quem fala é o Luiz Fernando. Aqui eu vim complementando sobre o que o Gustavo, a Gabi e o Guilherme falaram, dando continuidade ao que eles apresentaram, né? Eu vou acrescentar sobre o arquiteto que desenvolveu o projeto, né? Escola Normal, que era conhecido, que também a Escola Normal, que também era conhecida como Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. O arquiteto Ângelo Bruns de Carvalho foi um nome muito importante enquanto vivo, né? Não consegui, pesquisando aqui sobre ele, eu não consegui muitos dados sobre ele, mas o que eu consegui eu vou passar aqui para a senhora. Ele projetou, como eu já disse, ele projetou a Escola Normal e teve outros projetos que tiveram grandes destaques, né, enquanto ele projetava, que eram projetos como chalé, casa em estilo neocolonial e neoclássico. Aí, entre outras também, né, que
ele projetava casas no estilo moderno também, né? Não se prendendo só no neoclássico e o neocolonial. Ele também, só para não esquecer, ele também foi conhecido um expoente do movimento do neocolonial. Não tem muita coisa o que falar sobre ele. E passando sobre a parte do projeto da escola, como o Gustavo já disse, ela foi uma escola que ela não era fixa, né? Ela, se eu não me engano, ela mudou 3 vezes, até que chegou, até que eles falaram que queriam construir uma escola que seria a principal, que não ia mais mudar. Foi quando eles fizeram o concurso, que quem ganhou foi o arquiteto, o Ângelo, e ele fez essa escola. Deixa eu ver o que mais. Eu não consegui também grandes detalhes sobre a escola, foi uma pesquisa muito difícil, mas o que se pode dizer da escola é que é uma planta quadrangular, que é desenvolvida ao redor do pátio central, né, em forma de claustro, e ela, pela solterização do pavimento dela, a gente tem o espaço de vivência, a circulação horizontal, o setor didático, o apoio, a circulação vertical e o administrativo. Só voltando aqui sobre a implantação, ela é uma área de 14.720 metros quadrados, que originalmente eram 18 mil metros quadrados, mas uma parte do terreno foi doada para formar o Colégio Prado Júnior na década de 70, se eu não me engano. Essa escola fica no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, Rua Marise Barros, número 273. O que mais eu posso falar? Deixa eu ver. O Ângelo, ele foi muito importante. Ele já chegou a pegar primeiro lugar no concurso, né, que foi esse, e terceiro lugar em um outro concurso. A escola, ela tem uma fachada que tem elementos decorativos, né, e compositivos. Ela também é inspirada na arquitetura religiosa, né, como eu já disse. Que você pode ver também que tem as telhas de barro, as pinturas de coruja e etc. Eu acho que, por enquanto, é só isso mesmo. A década de 1920 até 1930 foi marcada por vários conflitos, influenciados pelos movimentos europeus, gerando uma crise mundial repercutida diretamente na sociedade, na política e na economia. Com a Revolução de 30, houve um marco referencial para a entrada do Brasil no mundo capitalista da produção, gerando desigualdades sociais e algumas mudanças no país, alcançando o campo da educação, gerando várias discussões entre as correntes de pensamentos, sobretudo o currículo educacional do Brasil. Anísio Teixeira nasceu no estado da Bahia em 12 de julho de 1900. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 11 de março de 1971. Foi um grande jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. Personagem central na história da educação no Brasil, nas décadas de 1920 até 1930, difundindo os pressupostos do intelecto da nova escola. Fernando de Azevedo nasceu em São Gonçalo do Sapucaí, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1894. Ele se destacou como professor, educador, crítico,
administrador, sociólogo, ensaísta e jornalista. Ele exerceu sua docência no ginásio do Estado de Belo Horizonte, na Escola Normal em São Paulo, no Instituto de Educação da Universidade de São Paulo e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da mesma universidade, USP. Foi diretor-geral da Instituição Pública de Ensino do Distrito Federal, de 1927 a 1930. Lourenço Filho nasceu em Porto Ferreira, no dia 2 de março de 1897 e faleceu dia 3 de janeiro de 1970, no Rio de Janeiro. Foi um grande educador, injustamente criticado por colaborar com o Estado Novo de Getúlio Vargas. Ele foi o educador que mais pesquisou sobre o movimento da Escola Nova. E ele era extremamente ativo e preocupado com a escola, no contexto social e nas atividades de sala de aula. Contribuiu para a abrangência de todos os níveis de educação, desde o pré-primário até a formação de professores. E ele tem muitos livros publicados em inglês, francês e espanhol.